Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rubia Betânia, trazendo para você mais um vídeo de atualizações sobre a trajetória do bichinho famoso. Quem me segue já sabe de quem eu estou falando. Vou atualizar você sobre os últimos dados, tanto daqui de Portugal quanto do mundo. Vou estar falando também sobre a Espanha, que é um dos países mais afetados aqui da Europa, que comprou 340 mil testes rápidos. De quem? Da China. Só que quando foram testar o produto, é da China, né? Vou estar falando também sobre uma pequena pesquisa que qualquer pessoa pode fazer sobre alguns vírus na história e quantos esses vírus já vitimaram em comparação com esse que nós estamos tendo atualmente no mundo. Tudo isso para fazer a gente refletir, pensar um pouquinho. E vou falar também sobre a fase da mitigação que Portugal acaba de entrar, tá bom? Vem aqui comigo que vai ser bom o nosso papinho de hoje. E antes de começar a falar alguma coisa, eu gostaria que você verificasse o sininho se está ativado. Por que o sininho? Porque você fala tanto, Rúbia, desse bendito desse sininho. Por quê? De vez em quando eu coloco aqui vídeos novos e simplesmente o YouTube não está notificando as pessoas. Então eu peço que você verifique de novo se está ativado esse sininho para você receber notificação, porque tem pessoas que não estão recebendo notificação. Aí tem que dar uma olhadinha lá de novo, e é o sininho preto. E antes que você esqueça, também aproveite e já deixa seu like, que o assunto de hoje é muito sério, vai fazer a gente pensar bastante. E se você preferir, você pode nos dar o apoio também da sua inscrição. Eu sou simplesmente uma dona de casa, uma mãe de família, uma pessoa que também trabalha fora e uma pessoa que há poucos anos para cá, começou a se aprofundar em muitos assuntos. Para quê? Para não ser enganada. E eu gostaria de fazer você pensar hoje, junto comigo. Antes, vamos ver como é que está a situação das pessoas que estão infectadas, né? E já teve um aumento aí da fatalidade também aqui em Portugal. Então, desde o dia 18 agora de março, nós entramos no período de emergência, ou seja, no estado de emergência aqui em Portugal, onde vários comércios estão fechados, somente estão abertos aqueles que são essenciais, como por exemplo supermercados, farmácias, não é? E onde também o governo está orientando as pessoas a ficarem mais em casa, a evitar sair. E agora, desde a meia-noite de quinta-feira, Portugal entrou em fase de mitigação da doença. O que é isso? Eu vou já te explicar. É uma fase que corresponde ao nível de alerta, sendo a fase de mais grave contágio. Então, na prática, significa que todos os hospitais públicos serão envolvidos, assim como centro de saúde, setor privado, setor social, onde o uso de máscara só está recomendado quando você estiver em grandes aglomerações, no setor hospitalar, isso é importante, onde qualquer pessoa que já esteja com os sintomas que são febre, tosse, a tosse persistente ou a tosse crônica, a dificuldade em respirar, essas pessoas terão que ser examinadas. Mas antes, essas pessoas precisam ligar para o SNS 24 808 24 24 24, que ela será encaminhada. Caso ela esteja com sintomas fortes, aí sim ela poderá ir a uma urgência no hospital. Então, aí nesse caso foi estabelecido uma prioridade, uma cadeia prioritária. Primeiro, são os doentes com critério de internamento hospitalar. Segundo, os recém-nascidos e as grávidas. E terceiro, os profissionais de saúde com os sintomas. De acordo com a notinha, aqui diz o seguinte: seguem-se a partir daí os doentes com comorbidade como asmáticos, insuficientes cardíacos, diabéticos, doentes hepáticos ou renais crônicos, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica e doentes de câncer, cancerosos.
ou pessoas com imunidade mais frágil. E também as pessoas com maior situação de vulnerabilidade, como por exemplo, as pessoas idosas. Se a pessoa não tiver condições para poder ficar na sua casa recuperando, poderá ficar internado então numa unidade de saúde. Então essa é a fase mais grave em resposta a essa doença. Ou seja, quando a transmissão está local, em ambiente fechado e também há uma transmissão comunitária. Então a resposta, nesse caso, é focada para a atenuação dessa doença. Ou seja, para que a sua propagação seja cada vez menor. Então agora nessa fase, aquelas pessoas que estão já começando a se sentir, um pouco aí dos sintomas, começando a sentir um pouco desses sintomas, ficam em casa. As pessoas que já estão com sintoma um pouquinho mais se agravando, já podem ir ao centro de saúde. E aqueles que já estão no estágio mais avançado da saúde já podem ser encaminhados aos hospitais para serem internados. Varíola causada por um vírus. Sabe quantas pessoas entraram em óbito? 300 milhões. Eu falei 300 milhões. Gripe espanhola causada também por vírus. 20 milhões de vítimas. Eu disse 20 milhões. Quantos óbitos nós temos hoje no mundo? 23.004. Nesse minuto que eu estou falando com você. Tá, vamos continuar. Sarampo, também transmitido por um vírus. Vírus, o causador, no caso. 6 milhões por ano até 1963, tá? Eu falei 6 milhões, tá bom? AIDS, vírus do HIV, 22 milhões desde 1981. Vírus Ebola, que também foi muito famoso, que aconteceu na África. Dentro de 2, 3 dias a pessoa entrava em óbito. Sabe quantas pessoas foram vitimadas? 10.800 pessoas entraram em óbito e houve mais de 26 mil casos registrados. Ou seja, a fatalidade foi um pouquinho menor do que o número que nós temos hoje do bichinho famoso. O que eu quero que você entenda junto comigo, que você se pergunte, se questione é o seguinte: houve muitas outras doenças mundiais que vitimaram milhares de vidas. É uma enfermidade séria? Sim, é séria. Tem que cuidar? Claro que tem que cuidar. Tem que entrar em pânico? Aí eu acho que não tem que entrar em pânico. Eu tenho visto muito pânico nas pessoas. Pesquisa você do jeito que eu pesquisei. De onde veio essa doença? Veio lá da China? Correto? Correto. Isto já está mais do que confirmado. Todo mundo sabe que é um vírus chinês. China é um país comunista. Eu vou falar assim, tá? Por causa da política do YouTube. E quando nós sabemos que tal país tem esse sistema de governo, a gente já pode imaginar coisas negativas e não positivas. Me desculpe se você é a favor. Essa é a minha opinião. Você não é obrigado nem obrigada a concordar comigo. Olha o que está acontecendo com a economia mundial. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores. Olha a alta do dólar. Caiu um pouquinho, mas mesmo assim ainda está lá em cima. Empresas já começaram demissões em massa. Muitas pessoas nesse momento estão já sem poder trabalhar, sem trabalho porque seus contratos já eram. Muitas pessoas já estão nesse momento com dificuldades de comprar comida. Muitas pessoas estão neste momento já com dificuldade de pagar os seus aluguéis, de verificar como é que vai pagar os aluguéis, já que foram demitidas por causa da PAN. Porque tudo tem que fechar, porque nada ou quase nada tem que funcionar. Quanto mesmo foi que vitimou, ainda agora que eu falei, no mundo atualmente essa doença do bichinho da PAN?
23.004 pessoas entraram em óbito. Só para relembrar você. Quanto foi mesmo que a gripe espanhola vitimou? 20 milhões. E a tuberculose, 1 milhão. Só para relembrar você. Tá caminhando comigo? Tá entendendo? Tá compreendendo onde eu quero chegar? Olha essa outra notícia aqui. Espanha comprou 340 mil testes rápidos da China, tá? Mas teve que devolver. Por quê? Porque foram testar e o teste para fazer o exame nas pessoas simplesmente tinha 30% de confiabilidade, quando o certo é ter 80% de confiabilidade, de sensibilidade para testar se a pessoa está ou não com essa doença. E o que aconteceu? Espanha pega esse material e devolve para a China. Ah, mas a China respondeu, sim, deu uma desculpa bem esfarrapada. Trocando aí para o nosso popular no Brasil, papo furado. A China é representado por um governo comunista. Tem um partido único que governa o país desde 1949, quando assumiu Mao Tse-tung. E eles não aceitam a existência de outro partido, a não ser o Partido Comunista Chinês, PCC. Atualmente, quem governa por lá é o Xi Jinping. Desde 2013, e o cargo que ele ocupa é vitalício, ou seja, ele só vai sair de lá quando não existir mais na face da terra. O que pode se esperar de um país assim, cujo o seu líder maior, que eles veneram por lá, Mao Tse-tung, foi quem vitimou 77 milhões de chineses. Procura estudar sobre isso. Verifica quem é Mao Tse-tung. O Adolf, aquele alemão lá do segundo conflito mundial, lembra? Do SS? Pois é, fichinha perto dele. Vitimou 20 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, 77 milhões. Então são coisas, meus amigos, que a gente precisa estudar um pouco da história para nós não sermos enganados. A gente tem que olhar para esse cenário com aquele olhar mesmo para buscar a verdade, para nós não sermos enganados. O que está começando a haver em alguns países? Está começando a haver saques, porque o povo está com fome, o povo está sem trabalho, o povo foi demitido. Tá vendo isso aí? Isso aí é o que o presidente, nosso presidente, não quer que aconteça. Sabe quem é esse pessoal aí? Não sei. Eu acredito que seja autônomos, né? O autônomo, ele só tem o dinheiro se ele vender alguma coisa. Para ele vender alguma coisa, né, ele precisa de ser um camelô, né, ele precisa vender na praia, que está vazia, ele precisa vender na porta de escola, ele precisa vender no sinal de trânsito, entendeu? Então não tem mercadoria, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na praia, não tem ninguém na escola, entendeu? Ele vai vender para quem? Ele precisa comer, ele precisa pagar a conta, né? Para comer, o que ele faz? É o que ele está fazendo aí. Bom, e resumindo a coisa, bom, eu não sou a favor do que está acontecendo aí, no caso, nesse vídeo, entendeu? Mas o pessoal já está pensando na hora de não ter nada dentro de casa, entendeu? Passou até gente com criança no colo ali. O presidente do Brasil, esses dias agora, fez um pronunciamento onde foi muito atacado.
quando nós vemos que ele realmente está trabalhando diuturnamente em prol do Brasil. E a gente começa a ver esse tipo de ataque para que caia em descrédito da população. Aí a gente se pergunta, a quem interessa isso? Em 15 meses de governo, não teve denúncias de corrupção. E quando há suspeitos de que alguém virou a casaca, quem é que vai lá e corta? O presidente. Vários daqueles que estavam com ele no início agora estão mostrando a sua verdadeira máscara. E a gente não pode esquecer isso. Quem elegeu o presidente que aí está, eu estou falando do presidente brasileiro, foi mais de 57 milhões da população, isso por baixo. Eu acredito que seja um número muito maior do que 57 milhões. A quem interessa a queda do governo? Pensa, meus amigos, pensa um pouco, coloca aí ó, a cacholinha para funcionar. Pesquise na história, pesquisa, vai em fontes, você vai achar muita coisa. Olha o que já começou a acontecer no Brasil. Bom dia, meus amigos de Floresta Azul, Coquinho e Zona Rural. Estou aqui na lotérica da cidade de Floresta Azul, né? A lotérica tá fechada. E você vê, ó como tem, roda pra lá, gente pra receber, lá no jardim tá cheio, a maioria do povo correu lá pra cima porque tem medo. Mas a gente não tem que ter medo não, meu povo de Floresta Azul. Tudo isso declara a doutora, a prefeita, a doutora Giseia, vir aqui e abrir isso. Ela faz isso porque o estoque dela tá cheio. Eu sou mãe de 6 filhos, lá em casa ainda tem uma nora, vai pra quanto? 6 filhos com mais eu. E a nora, 8. E aí como é que fica? É 1 quilo de feijão por dia. O meu balde de feira já se acabou. E o que eu vou viver com essas crianças? Agora vem dizendo que tem isso, dessa doença. A gente não vai pagar pelos outros, não. Viu? Porque a verdade aqui tem que ser dita e justa. O que vai acontecer? Muita gente vive do Bolsa Família. E quem tem um salário mínimo ainda vive. E quando as coisas acabarem de casa, eles vão assaltar o mercado e vai estar na razão. Por quê? Por tudo com a culpa de um capricho da doutora. Viu? Que ela devia pensar muito bem que antes de fazer um paracê desse, para sair nas casas dos povos que precisa. As outras doenças que no passado, como eu mostrei aqui para você, foi superado, nós também vamos conseguir superar essa PAN. A gente vai sair vitorioso dessa de novo. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Deixe o seu apoio aí pro canal e obrigado por me ouvir aqui no canal. Tá bom? Um abraço para você.